Boa noite a todos, mais uma vez. Hoje é a última parte do nosso tema estudo, Mindfulness. Vamos começar com uma pequena reflexão, a fim de adentrar novamente no nosso estudo e compreendendo que esse estudo atual não tem a pretensão de mergulhar no tema em si, mas apenas apresentá-lo, a fim de que aquelas pessoas que se sintam simpáticas ao tema possam ter uma iniciativa de buscar, a prática do Mindfulness, que é exercícios de meditação, concentração e respiração, que são importantes também para o nosso despertamento. Nós só podemos despertar se estivermos vigilantes. E essa vigilância, ela começa com exercícios, exercícios práticos que nós podemos vivenciá-los todos os dias. Pois bem, a gente vai começar hoje com um pensamento budista e depois vamos pegar uma passagem do livro Nosso Lar. Buda, certa vez, fez o seguinte enunciado: não são as mudanças que causam sofrimento, mas sim a resistência às mudanças. Então, o mundo é um devir permanente, é um vir a ser permanente. Tudo muda, tudo passa o tempo todo, O mal passa, o bem ele vai se transformando, porque é nosso determinismo divino, mas nós somos convidados pela vida a trabalhar o desapego, a trabalhar a nossa desidentificação com o mundo das formas, das ilusões, que é o plano onde nós vivemos. Então temos o direito de viver a experiência, de gozar a experiência, mas somos convidados a ir além, a aprender cada vez mais a nos desidentificar com a matéria e com as experiências que nos prendem sensorialmente à vida. Entretanto, o excesso de apego faz com que desejemos manter um estado aparente de prazer, de felicidade, e nessa tentativa de manter isso de uma forma perene, como se fosse a felicidade absoluta, acabamos sofrendo, porque tudo muda o tempo todo. Então, a nossa resistência à mudança vai causando um desassossego, vai causando um sofrimento, porque nós não conseguimos manter as coisas nesse mundo de ilusão. E esse estado de apego faz com que vivamos presos a sensações, a prazeres nem sempre muito evoluídos e que venhamos a manter um relativo estado de egocentrismo, onde tentamos manter as coisas para nós, para aquilo que nós podemos considerar a felicidade. E é justamente isso que nos faz sofrer. Quanto maior a ilusão, maior a desilusão. Quanto maior o apego, maior a identificação com o mundo físico e maior também o sofrimento, porque esse mundo passa. Então, no livro no livro Nosso Lar, André Luiz, ele tem uma fala no capítulo que ele encontra Clarencio, depois de muitos anos de ficar na região umbralina, chega um momento que ele se cansa, chega um momento que ele se rende, Então ele vai dizer o seguinte: e quando as energias me faltaram de todo, pedi ao Supremo Autor da natureza me estendesse mãos paternais. Continua ele depois. É preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. É preciso haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura para tomar com eficácia o sublime elixir de esperança. Foi nesse instante que alguém surgiu. Um velhinho simpático me sorriu paternalmente. Inclinou-se, fixou nos meus os grandes olhos lúcidos e falou: coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. Bom, sem querer revolver a história de André Luiz,
Ele foi parar naquela região, como a maioria de nós já transitou e pode ainda transitar novamente, porque ele ficou fixo nas coisas do mundo. Sendo um homem muito inteligente na última encarnação, ele manteve essa inteligência presa às condições da carne, da matéria, às condições existenciais, sem cogitar mais profundamente das belezas espirituais e da compreensão da reforma íntima do autoconhecimento. Em anos de ilusão de consciência, ele desencarna, tem um choque ao perceber que a vida continua além do corpo, mas psiquicamente continua identificado com alguns tipos de prazeres que o mantêm por sintonia àquela região. Nós mesmos, na condição de encarnados, em muitas situações, dependendo do que nós pensamos ou sentimos, nós mantemos sintonia também com as regiões umbralinas. Então, ele fala aqui, por exemplo, que quando ele se entrega, quando ele realmente abre a alma ao Criador nele, na consciência, ele recebe um influxo mais forte, ele consegue receber esse auxílio, ele consegue receber, enfim, o Pai ressurgindo na consciência dele, porque ele está receptivo ao Pai. Então, muito do nosso sofrimento também tem a ver com a nossa desconexão em relação aos altiplanos da vida, né? A nossa consciência é uma usina de força, e se nós elevamos a consciência, nós atingimos os altiplanos da vida em forma de intuições, de sentimentos, sentimos as nossas energias renovadas, criamos um campo de atuação onde sentimos mais profundamente a presença de benfeitores espirituais, de sentimentos mais enubrecidos, e logo nos sentimos mais robustos na fé, na compreensão e na aceitação da vida. Então, o que nós estamos tentando fazer aqui nesse nosso estudo é nos compreender, é entender como nós podemos estreitar esses laços com a divindade no nosso ser, em nossa consciência e em nossa sentimentalidade. Bom, voltando ao nosso último estudo, à nossa última reunião, perdão, estávamos falando a respeito da primeira nobre verdade, né? Que é a existência do sofrimento. Sofrimento, na tradução para a nossa língua, significa insatisfação, né? Então, toda insatisfação é uma forma de sofrimento. E Buda compreende, né, que o sofrimento, a insatisfação, ela existe e faz parte do mundo. Óbvio, o mundo é um lugar, é uma escola. E nessa escola estamos em processo de aprendizado até atingir uma plenitude. Até que não haja essa plenitude, vamos desejar, vamos sonhar com essa plenitude. Mas, óbvio, em muitos momentos vamos sofrer devido à falta de um sentimento mais pleno, de uma vivência mais plena que nos façam mais felizes. Então, recapitulando, de acordo com essa nova verdade, há dois tipos de sofrimentos principais, o interno e o externo, que nós citamos na nossa última reunião, e três qualidades de sofrimento. A primeira qualidade é inerente a estar vivo, todo ser que está vivo, ele sofre de alguma forma, tá? Mas não esquecendo que o prazer também é inerente à existência. Se não fosse o prazer, não existiríamos enquanto espécie. Segunda qualidade de sofrimento está latente ao devir, ao vir a ser. Temos medo das mudanças, temos medo de perder as coisas, temos medo que de um momento para o outro tudo mude e a gente se sinta perdido, né? Sem amor, sem felicidade, sem estabilidade. Então, esse medo da mudança também, ele faz parte da vida. E a terceira qualidade de sofrimento é ativa, ou seja, é devido à nossa prisão no mundo de ilusões. Nós sabemos que existe uma vida após morte, nós sabemos que existe reencarnação, mas nos momentos mais críticos da vida, vejam vocês que a maioria de nós se comporta como se esse mundo não existisse, né? Como se essa vida mais além não existisse. Em algumas situações tão críticas que sofremos tanto, agimos até mesmo como se Deus não existisse. Por quê?
devido ao excesso de identificação com esse mundo. Passamos muitos anos acreditando que tudo isso que está em nosso entorno é real, ou seja, tem um sentido de eternidade. O que é eterno sempre vai continuar a existir, mas nós ainda vivemos naquilo que não é eterno, naquilo que é transitório. Daí também o nosso sofrimento. A partir disso, pode-se contemplar 8 sofrimentos fundamentais a que estão sujeitos todos os seres, né? Todo ente humano, não tem um que não passe pelo processo de sofrer alguma dessas coisas. São elas o nascimento, porque o nascimento de um bebê, né, segundo Freud, causa uma angústia de morte. O bebê está lá no seu aconchego, no seu habitat, que é o útero materno, e de repente ele pode ser expelido pelo corpo da mãe a partir do parto, ou ele pode ser arrancado, né, por um parto cesariana, e naquele momento, segundo Freud, ele sofre uma angústia de morte. Ele é como se ele pressentisse que ele vai morrer. No momento ele está no ambiente, de repente ele passa para o outro. Essa angústia de morte fica fixada no nosso psiquismo, né? Além da questão genética, podemos dizer que isso também ativa o nosso primitivismo em relação ao medo da morte. Por mais que entendamos de reencarnação, na iminência de um ente amado poder desencarnar ou nós mesmos, nós voltamos a sentir atavicamente aquele medo de morrer. Segundo sofrimento é o envelhecimento, né? Todos nós estamos envelhecendo todos os dias um pouquinho. Então, à medida que os anos vão correndo, vamos aos poucos perdendo a vitalidade física, vamos perdendo aquela beleza primaveril, vamos tendo algumas dificuldades com o nosso corpo, né? E por mais que tenhamos atividade física, por mais que busquemos rejuvenescer, o fato é que o envelhecimento acontece. Para alguns, esse envelhecimento é um sofrimento muito forte. Se a pessoa se identifica com a vida comum, com a beleza estética, ela vai sofrer muito com esse envelhecimento. Para outros, é o cerceamento de não poder, de repente, fazer as coisas que fazia antes, né? E para muitos, a tristeza de perder amigos, de perder entes familiares, de já não conseguir reagir da forma que reagia antes. Tem o sofrimento pela doença, que eu não preciso nem falar, cada um vive um desafio em alguns momentos, né? E essa doença acontece porque o espírito tem as suas desarmonias mentais e emocionais, então ele transfere para o corpo esse sofrimento psíquico também. Então, o corpo, ele começa a apresentar ao longo da vida algumas desarmonias, né? Dependendo da intensidade com que o espírito ele reflita essa desarmonia, pode ser desde um resfriado até uma doença crônica. Temos também o sofrimento da morte, que eu disse há pouco, né? Tememos a morte, consideramos a morte o fim e não o renascimento, daí o nosso pesar em relação a ela. Temos o sofrimento da perda de um amor, né? Quem não já perdeu um amor um dia, seja num namoro, seja a perda de um casamento, seja a perda de um filho, seja a perda de um pai, de uma mãe, todos nós temos perdas afetivas. Isso causa sofrimento, porque às vezes temos no ente amado um amor tão puro que não temos por mais ninguém. E a perda desse ente faz com que a gente sofra, né, o peso da solidão, de não conseguirmos mais permutar essa troca afetiva. Essas coisas, esses sofrimentos também acontecem para cada um de nós, porque precisamos também buscar um amor maior, né? Que se a gente pensar em Deus, não como um ser religioso que nós tratamos, mas se a gente pensar que a essência de Deus é amor, né? Toda vez que buscamos o amor em alguém, indiretamente estamos buscando Deus. Como não conseguimos captar essa essência na sua plenitude ainda, porque não somos plenos, direcionamos essa busca afetiva para o ente amado. Só que cada um de nós ainda carrega as suas imperfeições, carrega ainda as suas ilusões, e esses amores
como eles não são plenos, de vez em quando eles vão machucar, eles vão decepcionar, eles vão magoar. Outro tipo de sofrimento é o de ser odiado. Eu disse na nossa última reunião que há pessoas que vão amar aquilo que nós somos e outras pessoas que vão odiar aquilo que nós somos, porque somos espelhos uns dos outros. Então vamos nos gostar, né? A partir de outras pessoas, convivendo com algumas pessoas que temos afinidade, vamos criar laços de amizade, de carinho, de afeição, de simpatia, e por outras pessoas temos falta de afinidades, né? Mas que na verdade são afinidades por imperfeições. De repente, se o sujeito tem orgulho, convive com outro que tem orgulho, vai dar problema. Então, eles passam a se ver de uma forma aversiva. Ou, se de repente uma pessoa um dia já foi orgulhoso, mas não é mais, e aquele que ainda permanece no orgulho, pode identificá-lo, mas não naquela fase existencial, naquele momento, mas no seu passado, que de repente fez parte do passado com aquela pessoa. Então, aquele antigo ódio ou aquela antiga antipatia continua e ela é atualizada na existência atual. Além disso, também tem um caso que é muito interessante a gente não perder isso de vista, que é o do admiração e inveja. Uma pessoa um pouco mais desenvolvida no seu mindset, que tem um mindset de crescimento, ela vai eleger alguém para poder admirar. E essa pessoa passa a ser uma referência da onde ela precisa ir psicologicamente. Então ela vê naquela pessoa tudo aquilo que ela gostaria de se desenvolver. Então, no caso da admiração, na verdade, eu não estou admirando o outro. Eu estou desejoso de tudo aquilo que o outro desenvolveu e eu admiro justamente porque eu também desejo desenvolver aquilo. E existe a admiração das formas avessas, que é a inveja, né? Na inveja, eu constato que o outro tem talentos, eu constato que o outro tem virtudes que eu também desejo desenvolver, mas eu não consigo. Em vez de tomar aquela pessoa como ponto de referência, eu passo a ser aversivo em relação àquela pessoa, porque ela conquistou uma coisa que eu quero. Só que eu quero, mas ainda não consigo ser. E por não conseguir ser, eu vou passar a ter aversão àquela pessoa, eu posso até perseguir aquela pessoa, porque ela me mostra todos os dias o que eu posso ser, mas ainda não consigo. Então me dá raiva dela. E dessa raiva também cria-se a inveja, né? Que é um sentimento de sabotagem. Então, essa pessoa, no nível da inveja, ela vai passar a desgostar do outro, quiçá até prejudicar também aquela pessoa, seja por críticas, seja por atitudes, seja por pensamentos. Todos nós carregamos, cada um no nível, é óbvio, a gente não gosta de assumir isso, mas em algum momento da vida já fomos tocados pela admiração e também pela inveja. O problema não é sentir, por exemplo, a inveja, é deixar ela transbordar no nosso comportamento, nas nossas atitudes, perturbando a vida dele. Esse que é o problema. Então, os espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo, na parte da questão das preces, tem uma prece ali muito bonita, em que nós oramos para que Deus nos auxilie para corrigir as nossas imperfeições. Então, a partir da oração, nós podemos desenvolver um clima psíquico, um clima sentimental, onde não fiquemos torturados pelos sentimentos mais atávicos da nossa natureza e podemos, aos poucos, transformar aquilo num sentimento melhor. Também existe o sentimento pelo desejo não realizado. Quantas coisas nós já desejamos na vida e quantas coisas nós realizamos? Se a gente for pensar, boa parte das vezes, nós realizamos muito pouco daquilo que nós desejamos. O desejo, boa parte dele, vem do inconsciente. Vem da nossa natureza mais íntima e essa natureza está ligada a um passado reencarnatório. Então, muitos dos nossos desejos
ainda são apegos a algumas paixões, a algumas ilusões, que se nós viéssemos realizá-los, às vezes viríamos realizar até novamente, isso poderia constituir um entrave no nosso processo evolutivo. Então, em muitas situações, há uma força que nos cerceia, que nos limita naquilo que nós desejamos. Mas por quê? Aquilo não ia constituir para o nosso benefício. Me perdoem por ser autorreferente, mas é só em termos de compreensão. Eu, durante muitos anos, na minha adolescência e pós-adolescência, eu desejei ser militar. Eu fiz prova para tudo quanto é tipo de serviço militar, exército, marinha, só não fiz para aeronáutica que não tinha aqui. Até polícia e corpo do bombeiro também. O que aconteceu? Eu não passei em nenhuma prova. E aquilo me deixou muito decepcionado. Eu passei anos sonhando em ser militar e a vida nunca me permitiu que eu fosse militar. Todavia, a vida me permitiu que eu fosse fazer filosofia, que eu abrangesse mais o meu pensamento, que eu me aprofundasse mais em questões psíquicas. Isso a vida me permitiu. Então, o que pode ter acontecido, né? Já posso ter sido militar em algumas existências, já posso ter cometido vários tipos de excesso que me colocaram a perder na minha jornada evolutiva, e mais uma vez eu trouxe um desejo na atual encarnação de voltar a ser militar. Mas comparando hoje com mais discernimento, seria uma perda de tempo para mim, né? Porque o militar, ele tem uma proposta de disciplina, de obediência, de ordem, mas infelizmente no campo psicológico ele vive uma rotina onde ele não pode abranger muito as questões filosóficas e de pensamento, né? Então, se eu fosse militar, eu ia perder essa ótima caminhada que eu estou fazendo até aqui, rumo em desenvolvimento intelectual. Então, o que eu estou desejoso de falar com isso? Os nossos desejos, na maioria das vezes, eles não obtêm realização, é porque a providência divina deseja que sigamos um outro caminho. Seja ele profissional, seja ele sentimental, seja ele familiar, seja o que for, se nós estamos insistindo muito no caminho e a vida não está se abrindo para aquele caminho, precisamos compreender se aquele caminho é realmente para nós. Porque nem todos os caminhos que nós desejamos virão a nosso favor, virão ao nosso processo de despertamento. Muito pelo oposto, às vezes vai ser uma repetição de erros que nós já cometemos. E os 5 skandhas, né? Estes são forma, sensação, percepção, atividade e consciência. Constituem os tijolos da existência consciente e o meio para a manifestação do sofrimento. São uma fonte ilimitada de combustível a gerar dor e sofrimento, vida após vida. Por quê? Nós somos seres estéticos, nós gostamos do belo, nós gostamos do conforto, nós gostamos daquilo que nos dá um prazer visual, sensorial, de sentir, de ver, de tocar as coisas. Não é à toa, por exemplo, que no nosso mundo fenomênico atual, há muito o culto, né, do corpo belo, da pessoa bela. Todo mundo quer estender a juventude, a beleza física, se puder até os 100 anos de idade. Mas nós ainda não chegamos a essa condição. Então, ficamos presos às ilusões daquilo que é esteticamente bonito. Seja um carro, uma casa, um corpo, seja qualquer coisa. Isso prende a nossa atenção e boa parte das nossas ilusões são direcionadas para isso. A sensação, adoramos o prazer, é óbvio. O prazer dá uma sensação de bem-estar enorme. Mas nem todo prazer ele é saudável. Nem todo prazer contribui para o nosso desenvolvimento. Às vezes o prazer contribui para que fiquemos cativos numa experiência sem mudar durante muitos anos.
As nossas percepções também podem ser uma fonte de ilusão. Por quê? De acordo com aquilo que nós pensamos, e podemos pensar equivocadamente, vamos perceber a experiência ou a vida de uma forma distorcida. Quem tem uma mentalidade mais pessimista vai olhar tudo de uma forma negativista. Vai olhar as pessoas de uma forma desconfiada. No momento de viver a felicidade, vai desconfiar que a felicidade vai acabar logo. Estou sendo muito feliz, vai acontecer uma tragédia. Ou de repente estou sendo muito feliz, eu vou desencarnar logo, né? Quando chegam as coisas boas, a nossa percepção às vezes pessimista já vê aquilo como algo ruim, né? A nossa atividade também, ela pode nos levar ao sofrimento. Exemplo, isso pode ser levado para muitas coisas, por favor. A pessoa que de repente tem problemas nas articulações, mas ela quer correr. Ela vai suportando a dor até determinado momento, quando não dá mais, ela tem que parar de correr e aquilo para ela é uma decepção muito forte. Ou de repente a pessoa que aguarda uma promoção, a pessoa que aguarda comprar um bem, né, e não consegue. Então, tem atividades que nos levam ao desregramento emocional, dependendo da forma que nós pensamos. Tem atividades que nos levam para a elevação do nosso sentimento e conhecimento. Então, toda e qualquer atividade vai depender da consciência que está vivendo aquela atividade. Aí onde nós voltamos ao mindset, né? Dependendo da mentalidade da pessoa, ela pode criar um destino feliz ou infeliz. Eu não estou falando aqui daquilo que ela tem ou deixa de ter na vida. É a forma como ela significa a experiência. Se a pessoa compreende que a experiência é um desafio para o seu melhor, se ela tem uma fé robusta na divindade, entende que Deus, por exemplo, quer a felicidade dela, ela vai ver em todo cometimento uma oportunidade ao seu desenvolvimento interior. Mas vivemos no mundo dual, né? Temos esse conhecimento espiritual, temos o conhecimento do além da vida, mas em muitas circunstâncias a nossa frustração, o nosso medo é tamanho que a gente fica identificado com o mundo físico. E nessa identificação a gente sofre. Que às vezes a gente quer companhia, quer amizade, desejamos ser nos entendidos, desejamos prosperar na vida para poder manifestar os nossos talentos. E em muitas circunstâncias perdemos essa percepção, essa consciência mais profunda de qual é o melhor caminho para a gente. Então, o que o Buda está falando aqui, que viver esse mundo não é fácil, porque temos que conviver com as ilusões da nossa consciência, com as ilusões que o mundo apresenta todos os dias, né? Então, ele vai investir no quê? Mais adiante, ele vai dizer o seguinte: olha, meditando, e meditar é estar atento, meditar é você simplesmente ficar à margem no caminho, sendo um observador profundo de tudo aquilo que está acontecendo. Você consegue ter essa sacada da ilusão. Você consegue perceber que muitas coisas que vêm em forma de pensamento e emoção, elas são oriundas do seu círculo familiar formacional, né? Em formas de paradigmas. Essas noções de felicidade que muitas vezes nós buscamos vêm da sociedade e contaminam a gente, né? Que de repente, se o meu vizinho, se o meu amigo comprou um carro melhor do que eu estou identificado muito com a matéria, eu vou me sentir mal. De repente eu não tenho nem inveja do amigo, mas de repente só por ele ter conseguido uma coisa que eu queria, eu me sinto incapaz, eu me sinto incompetente. E esse sentimento de incapacidade e incompetência me faz sofrer. De repente, se eu sou solteiro, aquela pessoa que eu desejava, um outro conseguiu e eu me sinto mal. Porque eu sonhei com aquela pessoa, eu fiz planos na minha mente com aquela pessoa e o meu sonho, ele não aconteceu. Então eu me sinto mal, eu me sinto desamparado, eu me sinto sozinho, eu me sinto rejeitado. Mas vê, essa rejeição, esse desamparo, esse mal-estar que nós sentimos,
diante dessas experiências são fragilidades que nós trazemos no nosso ser, não havíamos percebido com tanta profundidade, vem a experiência e nos revela essa fragilidade. Só que a gente não vê na experiência essa revelação, a gente vê o sofrimento. Nós não compreendemos que nós atraímos aquela circunstância por lei de evolução para nos conscientizar. Nós vemos a perda, não vemos a oportunidade do crescimento. Segunda nova verdade, origem do sofrimento. Ilusão. A ilusão, o significado dela, é erro de percepção ou de entendimento, engano dos sentidos ou da mente, interpretação errônea. Então podemos perceber que boa parte das vezes somos iludidos pelas nossas próprias percepções, entendimentos que temos das coisas. Dependendo da nossa mentalidade, a forma que pensamos, vamos ver um copo pela metade, como mais cheio ou mais vazio. Então essa mentalidade mudando, essa forma de conceber a realidade mudando, pode me trazer mais felicidade, porque eu percebo a vida a respeito de uma nova ótica. Logo, o sofrimento, insatisfação, é causado pelo apego à ilusão. Isto é, cobiça. A cobiça é um desejo ardente, né? Aquilo vai consumindo a pessoa. Por exemplo, eu quero ter um carro, eu quero ter um carro tal. Eu passo a desejar aquilo tão ardentemente que aquilo acaba se tornando o centro da minha vida durante um tempo. Não importa o que aconteça ao redor, a minha mente fica fixada naquele desejo. E esse desejo passa a me ter durante um bom tempo até eu realizá-lo. O problema é se eu não conseguir realizar. Eu vou sofrer também ardentemente assim quanto esse desejo. Outro apego à ilusão, a raiva. Mas a raiva aqui a gente não está falando de estado de raiva. A gente está falando de fúria, de violência, de agressividade, aquela pessoa que perde controle, aquela pessoa que transborda o seu fel psicológico em alguma situação, com alguma pessoa, né? Isso também é uma ilusão. Por quê? Eu identifico às vezes o outro como meu agressor, sem ele ter feito nada. Às vezes eu posso sentir até raiva da vida, de Deus, né? Por não ter correspondido às minhas expectativas. Então, quase sempre nós temos a ilusão de que nós não somos seres felizes porque nos falta essa pessoa, aquela condição ou aquele bem. Se vocês perceberem, boa parte da nossa vida fica girando em torno disso, né? Ter uma coisa, ter uma pessoa e ter uma experiência. Então, ficamos dando manutenção à ilusão durante boa parte da vida, sem entender por que cobiçamos, sem entender por que entramos em estado de raiva profunda e sem entender a nossa ignorância, né? Ignorância significa desconhecimento. O ignorante é aquele que desconhece. E todos nós trazemos a nossa parcela de ignorância, de desconhecimento, porque não sabemos tudo a respeito de nós. Não estamos tão plenamente despertos a ponto de nos tornarmos, ainda nessa existência, espíritos puros. Porque o espírito puro, o anjo, vamos colocar assim, é aquele que foi se conhecendo, vivendo, experimentando, renunciando, desapegando de uma forma tal ao longo das existências, que ele chega num estado de pureza onde ele se entende completamente. Ele passa a ser um ser desperto, ou seja, ele se tornou um Buda, ele se transformou no iluminado. Que o Buda significa isso, aquele que se iluminou, né? Se eu não me engano, foi Ananda, discípulo de Buda, que perguntou a Buda: mestre, quando o senhor chegou à iluminação, antes de chegar até ela, qual foi o seu último demônio, né? É o termo que eles utilizavam, a ser enfrentado dentro do Senhor mesmo. Buda respondeu: eu mesmo. Por quê? Nós trazemos um atavismo no nosso ser, de inúmeras existências, que a partir do despertamento da inteligência, a partir do desejo de progredir no bem, que nem a nossa proposta, a partir dessa existência na doutrina espírita, nós vamos precisar lidar com esse material que nós armazenamos, né?
a fim de que ele seja decantado, depurado, a fim de que ele seja transformado em cada vez mais virtudes. E para que a gente possa fazer isso, nós precisamos entrar em contato direto com ele. Então, nós vamos entrar em contato direto pelo autoconhecimento e pelas experiências existenciais, ganhando, que nós precisamos também saber ganhar sem cobiça, perdendo, tendo raiva, tendo paz, sendo ignorantes, sendo sábios. Nós vamos aprender por contrastes. Há momentos que nós vamos olhar para dentro do nosso ser e nós vamos assim questionar: poxa, isso ainda está dentro de mim? Eu ainda carrego isso dentro de mim? Sim, carrego. Pensemos, por exemplo, em um espírito superior. Vamos pensar no espírito de Francisco de Assis, que eu já falei aqui. Se ele ainda não se transformou no espírito puro, é porque ele ainda traz uma parte desse atavismo. Eu já citei aqui uma vez, eu vou repetir. Tá? No livro Francisco de Assis, psicografia do João Luiz Maia, está lá Francisco ajudando o leproso, ajudando o mendigo, e Jesus aparece a visão espiritual dele. E Jesus pergunta: Francisco, meu filho, o que você está fazendo? Francisco responde: Senhor, eu estou ajudando o meu semelhante. Mas Francisco, por que você não chama seus discípulos, seus irmãos, para virem participar desse cometimento? Não, Senhor, eu consigo resolver tudo isso sozinho. Jesus olha para Francisco de Assis e diz: Francisco, meu filho, não seja egoísta. Chame seus irmãos para esse banquete de luz. Eu, na minha condição inferior, jamais enxergaria em Francisco de Assis egoísmo. Jesus enxergou, porque Jesus está bem acima evolutivamente de Francisco. Consegue olhar para Francisco de Assis com um olhar muito mais profundo. Então, é isso que nós estamos tentando falar aqui. Por mais que a gente venha evoluir, até pertencemos ao reino nominal, ao reino humano, sempre teremos alguma coisa a conhecer, a evoluir, a depurar. E isso vai exigir inúmeras existências nesse plano. Então, não tenhamos pressa, mas também não nos detenhamos. Esse é o nosso objetivo. Então, continuando, vivemos acorrentados ao penoso e ilusivo mundo dos fenômenos, ou seja, no sentido da ilusão, devido ao forte apego a essas fontes de ilusão, também conhecidas como os 3 venenos, que são a cobiça, a raiva e a ignorância, como eu citei há pouco. Terceira nobre verdade: a cessação do sofrimento é possível. A iluminação ou total libertação do sofrimento é possível. Logo, é preciso evitar a causa do sofrimento, que é o apego à ilusão. Se a nossa mentalidade foi constituída a partir dessa existência, a partir de um momento histórico, de uma cultura, de uma família específica, a nossa mentalidade ela é temporal, ou seja, ela pertence a esse momento histórico que nós nos desenvolvemos. Logo, ela traz algumas virtudes e alguns vícios. Ela traz algumas virtudes, porque de repente o espírito já evoluiu para aquilo, e ela também traz alguns vícios que se identificam com a sociedade em que ela vive. Então, como trabalhar esse apego à ilusão? É preciso haver momentos de uma introspecção, de uma volta para si, de práticas que nos auxiliem a mergulhar mais profundamente na nossa consciência, a fim de entendermos como essa consciência funciona, por que ela funciona dessa forma e o que é possível fazer para ir rompendo com esses paradigmas que prejudicam a nossa conscientização e quais exercícios práticos, não só religiosos, mas exercícios de autoconhecimento, exercícios que podem trabalhar a nossa atenção, para que possa haver uma conscientização mais profunda. Então, a cessação do sofrimento é o mesmo que o nirvana. Está além dos 3 venenos e do dualismo, certo, errado, bem, mal, vida e morte. Em que sentido?
Quando há cessação do sofrimento, é porque o indivíduo chegou àquela iluminação, onde ele compreende tudo. Então, ele já não é contaminado pela cobiça, ele já não é contaminado pela fúria, ele já não é contaminado pela ignorância, porque ele está pleno. Ele atingiu uma plenitude de uma conscientização profunda, onde ele entende tudo isso. Então, ele já não vê mais o mundo e as pessoas como certo e errado, bem e mal, prazer e dor. Ele vê tudo de uma forma superior. Ele começa a ver a vida como uma proposta evolutiva. Ele está além, se é que nós podemos falar assim, do bem e do mal. Porque o bem, da forma que nós entendemos, ainda é um bem relativo em relação ao bem maior, que é o bem divino. Quando a gente olha para Jesus, por exemplo, conhece a história dele, nós achamos que conhecemos Jesus, mas em essência nós ainda não temos muitas virtudes, uma profundidade de consciência e de sentimentos para poder entender a grandeza desse Espírito. Então, na maior parte das vezes, o que a gente acha que conhece de Jesus é o Jesus histórico, é o Jesus dos ensinos, mas nós não temos como tentar compreender a grandeza daquilo que ele é. Ele está muito além daquilo que nós somos. Em que sentido? Ele diz no Evangelho que muito antes do mundo ser, ele já era. Ou seja, muito antes dele planejar e fazer o nosso planeta Terra, ele já era crístico. Enquanto nós, de repente, estávamos saindo, metaforicamente falando, das mãos do Criador, ele já era o Cristo. Então, nós não podemos ter a pretensão de achar que nós conhecemos em profundidade esse Espírito. Apesar dele ser nosso modelo, ele traduziu seus ensinos de uma forma que nós pudéssemos refletir. Porque alcançar o patamar, o entendimento que ele tem, vai decorrer bilhões e bilhões de anos. Quarta nobre verdade, caminho que leva à cessação do sofrimento. É o caminho óctuplo, né? Se divide em 8 caminhos. Consiste em desenvolver condições psíquicas para o aprofundamento da experiência de transcendência das ilusões e a percepção superior da existência de uma realidade no próprio espírito. Logo, a prática de condições que permitem que o próprio buscador encontre as respostas sem intermediários. Por que eu estou falando isso? Assim quanto os pais fazem parte da vida dos filhos durante um bom tempo, até que eles atinjam a maioridade, que é quando, por lei, o indivíduo ele é capaz de responder, né, diante da lei por si mesmo. Os pais fazem esse papel. Os nossos guias espirituais também. Vai chegar um momento evolutivo que, apesar de termos um guia espiritual, nós vamos ficando cada vez mais responsáveis por nós. Em muitas situações, nós vamos precisar agir sem eles na condição de bengala psicológica. Então, nós vamos precisar nos conscientizar, amadurecer, para saber o que pertence cada vez mais à nossa responsabilidade e o que não é mais responsabilidade deles. Né? Emmanuel, por exemplo, em A Caminho da Luz, ele disse que quando Jesus veio à Terra chegou à sua maioridade espiritual. Isso é sério. Significa que a partir daquele momento, cada um de nós ia precisar se responsabilizar ainda mais pelos seus atos, pelas consequências das suas escolhas. Então, quais são essas condições? Primeiro caminho, compreensão correta. O que é compreensão? É o entendimento. Mas aqui vamos dizer que essa compreensão que Buda está falando é introjetar o ensino. Ou seja, eu compreendo o que é amar e eu passo a amar. Então, eu começo a amar de uma forma cada vez mais correta. O que significa isso? Eu tenho mais compaixão, eu tenho mais compreensão, eu tenho mais bem na minha fala, no meu pensamento, eu começo a sentir mais prazer
na caridade, e eu começo a pensar em ser o melhor sujeito ainda para o mundo. Pensamento correto é o segundo caminho, né? Em vez de deixar os nossos pensamentos soltos, pensando bobagens, vagueando por ilusões, por desejos desairosos, eu trago o pensamento para coisas produtivas, né? Então eu vou meditar, eu vou refletir, eu de repente vou ter boas falas com as pessoas, convidando-as, né, a conversas mais edificantes. Então, esse é o segundo caminho. O terceiro, a fala correta. Boa parte da nossa fala, ela é infrutífera, porque ela não leva a lugar nenhum. É uma fala vazia, é uma fala às vezes até maledicente, é uma fala de reclamação, é uma fala às vezes de lamento, não é uma fala que edifica. Quase sempre a nossa fala com o outro é uma fala destituída de muito significado profundo. Então percebam que esse terceiro caminho aqui fala que precisamos também vigiar o tipo de conversa, de diálogo que nós temos com o outro. O quarto caminho, ação correta. Muitas das nossas ações não são ações, são reações, porque são impulsivas, são tomadas devido ao medo, devido à ansiedade, devido ao nervosismo, e quase sempre lidamos com consequências que não gostamos. Então, a ação correta para ser tomada, ela necessita ser refletida, ela necessita ser bem planejada, bem pensada para se atingir um objetivo. E nesse exercício, nós vamos errando menos. Por quê? À medida que eu penso, que eu reflito, que eu sereno antes de tomar uma atitude, antes de ter um pensamento, antes de ter uma ação, eu simplesmente vou errar menos e vou acertar mais. Então, os nossos erros e os nossos acertos, eles também demonstram para nós se estamos vivendo bons caminhos ou não, né, nas nossas atitudes. Quinto caminho, meio de vida correto. O que significa isso? Uma vivência digna, onde nós não venhamos lesar ninguém, uma vivência digna, onde nós possamos auxiliar a sociedade, uma vivência digna, onde nós sejamos a diferença, onde nós estivermos profissionalmente, no nosso ganha-pão. Sexto caminho, esforço correto. Há pessoas que de repente perdem horas em frente a uma TV, horas numa conversa vazia, mas quando necessitam, por exemplo, orar ou fazer uma prática de autoconhecimento, de meditação, quase sempre elas dizem que não tem tempo. Quase sempre elas dizem que dormem. Quase sempre elas dizem que estão cansadas. Então percebam que boa parte do nosso esforço é voltado para coisas inúteis. É voltado para coisas que não vão trazer o nosso desenvolvimento interior. Muito pelo esforço, muito pelo oposto. Vão nos afastar desse conhecimento interior. Então, o esforço correto é aquele esforço que eu aplico e que vai ter um resultado positivo na minha vida. É um esforço psíquico que eu faço em direção ao bem para desenvolver o bem em mim. E o primeiro beneficiado serei eu mesmo. Então, Buda disse que esse é o sexto caminho. O sétimo caminho, atenção plena correta, é o mindfulness, né? É simplesmente o que Jesus falou também, de estarmos vigilantes, porque estar vigilante é estar plenamente atento. Então, o Cristo, ele já falou dessa atenção plena no Evangelho mais de uma vez. Precisamos estar vigilantes, né? Ele utiliza até parábolas, para que o mal não nos acometa. Sem essa vigilância, podemos ser levados pelo medo. Eu estava pensando hoje, por exemplo, naqueles 2 discípulos de Emaús. Quando Jesus desencarna, Jerusalém começa a fechar o cerco, né, os fariseus, aos seguidores de Jesus. Há 2 discípulos que naquele momento, por medo de serem presos, eles fogem para uma cidade chamada Emaús. E durante a caminhada, um viandante pergunta se ele pode seguir juntamente com eles, e eles aceitam. E esse viandante começa a falar das coisas do céu, da terra,
começa a falar sobre questões da vida e da morte, e eles ficam encantados com aquele viandante, né? Com a sabedoria, com o carinho com que ele fala das coisas. Chegando na estalagem, no momento da ceia, quando aquele viandante vai partir aquele pão, eles percebem a marca da cruz daquele homem. Então eles reconhecem Jesus. E Jesus os exorta não para fugir, mas para voltar ao testemunho que eles necessitam passar em Jerusalém. Então percebam, eles fogem por medo. Eles fogem porque eles perderam aquela atenção plena. Eles fogem porque naquele momento a fé se esvaiu. Então eles estavam indo num caminho oposto às necessidades deles. Foi necessária uma intervenção do Cristo para que eles retornassem ao caminho. E metaforicamente falando, pelos seus prepostos, né, Jesus sempre está nos aconselhando a voltar para o nosso caminho. Ele sempre está nos aconselhando a perceber, a enxergar uma proposta além dessa vida. Não que devamos ser infelizes nessa para guardar uma felicidade futura, mas tentar uma felicidade nesta existência de acordo com a nossa caminhada, de acordo com a nossa proposta de evolução, que é possível. Todavia, se a gente se deixa levar pelas coisas do mundo, pelas coisas dos nossos atavismos, dos nossos primitivismos, podemos nos afastar desse caminho, piorando ainda mais o nosso sofrimento. O oitavo caminho tem a ver com a concentração correta, foco, vamos colocar algo assim. Se eu tenho foco no bem, dificilmente alguma coisa vai me afastar para o mal. Por quê? Eu mantenho um foco, uma precisão tão profunda naquilo que eu não me deixo distrair. Eu não permito que nada me roube na minha atenção, porque aquele passa a ser o meu objetivo maior. Todavia, se esse foco, se o meu objetivo tiver uma questão mundana, tiver uma questão do mundo, eu vou ficar concentrado naquilo e sofrer as consequências daquilo. Dissemos hoje que tudo no mundo muda, tudo no mundo passa, nada permanece estático. Então aquilo que eu acho ótimo hoje, eu posso deixar de achar amanhã. Aquilo que de repente eu acho que vai ser a minha felicidade atualmente, pode ser a minha tristeza amanhã, porque o meu foco, ele passa a agir de acordo com o meu ego, de acordo com as minhas ilusões, e não de acordo com aquilo que é eterno. Então, nesse momento, a gente volta a Jesus de novo. Jesus também fala disso. Foquem no reino divino dentro de vocês. Foquem numa proposta maior da vida, no reino dos céus. Mas ele quis que nós nos alienássemos da realidade? Não. Ele pediu foco, que a gente permanecesse no mundo, mas sem pertencer ao mundo. Então, percebam que a partir desse caminho óptimo aqui que a gente está discutindo, a gente está vendo o Evangelho também nisso. Jesus pediu tudo isso aqui que Buda citou, só que Buda citou numa didática diferente. Então, uma breve reflexão de Buda para a gente chegar ao final. Os ensinamentos de Buda também são os ensinamentos do Cristo. Jesus ensinava a compaixão e o bem que devemos fazer ao nosso semelhante. Buda também. O Cristo ensinou que o reino divino está em nós. Buda ensinou que pode chegar a um estado chamado Nirvana, que também está dentro de nós. Ambos estão falando a mesma coisa. Buda afirmava a necessidade da renúncia, do desapego, do encontro com o transcendente e a prática das virtudes. Jesus também. Quando Cristo ensinou sobre o amor, estava tratando do octuplo caminho que discutimos há pouco. Do esforço da reforma interior, porque aquele octuplo caminho são os caminhos da reforma interior, que passam pelo pensamento, pela ação, pela fala, pelo modo de vida, por tudo. Então, a reforma interior, né, que nós dentro do Espiritismo temos muito como tema, elas são aquelas práticas, são aquelas vivências de todos os dias. Também a vivência do autoconhecimento, do desenvolvimento do potencial divino em nós. E autoconhecimento, meus caros, eu vou falar uma coisa por experiência. Às vezes me arrepia quando eu vejo alguém levianamente falar de autoconhecimento. Por quê? Autoconhecimento, de vez em quando,
dói. Autoconhecimento nos leva, às vezes, a enxergar as nossas fragilidades, a sentir as nossas fragilidades de uma forma tão profunda que causa tristeza, que causa desânimo, que dá vontade de desistir, porque nós nos sentimos sem forças para fazer aquele esforço. Então nós passamos um tempo, entre aspas, o que eu vou falar, desajustados. Em que sentido? Ficamos desanimados de continuar a caminhada. Achamos que aquilo ali é impossível de ser vencido. Desejamos fugir, mas graças a Deus e a Jesus, a vida não nos permite fugir. Ela nos coloca sempre naquele caminho e vai levando a gente até que a gente possa enfrentar aquilo que nós consideramos difícil em nós mesmos. Então, todas as vezes que nós falarmos em autoconhecimento, tenhamos em mente também que vamos falar daquilo que tememos conhecer em nós. Tudo converge para os mesmos ensinamentos. O que difere são as didáticas de ensino espiritual utilizadas em cada época e cultura e por cada espírito reencarnado que vem trazer esses conhecimentos. No capítulo 6 de Evangelho segundo o Espiritismo, Instruções dos Espíritos, eu vou passar só um pouquinho, tá, para poder terminar o estudo hoje. Encontramos a seguinte afirmação do Espírito de Verdade: Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades, são de origem humana os erros que nele se enraizaram. Há uns 20 anos atrás, quando eu lia isso, eu não concordava com o Espírito de Verdade, né? Aí me chamava assim: nossa, você está discordando do Espírito de Verdade? Eu falo assim: eu quero discordar do Espírito de Verdade, porque eu não concordo, ele está sendo muito parcial, porque por ser o cristianismo. Hoje, um pouquinho menos ignorante, um pouquinho mais maduro, eu percebo que o Espírito de Verdade está corretíssimo. Ao ler a Gênese, né, por exemplo, a parte que fala de Deus, que Deus está no fluido cósmico, eu percebo que aquilo ali, por exemplo, Krishna fala a Arjuna no Bhagavad Gita. Então, cada vez que eu olho algumas coisas no Evangelho segundo o Espiritismo, eu me lembro do hinduísmo, do budismo, do taoísmo. Eu vou percebendo que tudo aquilo que está espalhado pelo mundo, na sua sabedoria divina, Jesus conseguiu condensar dentro da doutrina espírita. Mas só tem um problema. Se a pessoa não ler outras coisas, se a pessoa não abranger o seu pensamento em outras direções, não buscar outros ramos do saber, dificilmente ela vai enxergar isso. Ela vai dogmatizar o que o Espírito de Verdade disse, em vez de compreender. Então, por isso, por exemplo, que eu estou trazendo para vocês um pouquinho, juntamente com Mindfulness, né? Um pouquinho dos ensinos de Buda, para poder mostrar que, olha, isso que Buda ensinou está aqui dentro do Espiritismo. Nós temos isso, só que às vezes não temos olhos de ver, e por não ter olhos de ver, nós passamos por cima. Por isso que nós precisamos estudar um pouquinho de cada coisa para desenvolver essa sagacidade, para poder desenvolver esse olhar psicológico e se encantar com aquilo que a gente encontra dentro da doutrina espírita. Então, ou seja, as verdades espalhadas pelo mundo estão condensadas nos ensinos espíritas. Reflexão de Leon Denis, eu vou repetir mais uma vez porque Denis ele é profundo. Denis, ao falar disso aqui, ele também está sendo búdico nesse momento, ele está falando a partir de uma experiência sublime que a gente nem imagina. Ele diz assim: a alma se liga na sua essência à grande alma universal e eterna, da qual ela é como uma vibração. Todos nós estamos ligados a Deus nesse exato momento, mas ainda não temos essa consciência búdica, iluminada, de plenitude, de reino dos céus para poder compreender isso. Sob a superfície do eu, superfície agitada pelos desejos, esperanças, temores, ou seja, do nosso ego, de tudo aquilo que a gente fez das nossas vidas transatas até aqui,
está o santuário onde reina a consciência integral ou profunda, o self, que é calma, pacífica, serena, o princípio da sabedoria e da razão, né? Aquilo que nós falamos certa vez sobre também o desenvolvimento do córtex pré-frontal. Porque o sistema límbico no homem primitivo ajudou a permanência da espécie. O homem do futuro vai precisar abdicar cada vez mais da influência do sistema límbico, das emoções primitivas, para poder desenvolver os sentimentos a partir da serenidade, da reflexão, do autoconhecimento, da prática da concentração, da meditação, onde ele vai despertando esse ser mais profundo. Continua ele. Todo o segredo da felicidade e da perfeição está na identificação, na fusão desses dois planos ou focos psíquicos. O ego de Siddhartha Gautama, o Buda, não deixou de existir quando ele se iluminou. Simplesmente ele transcendeu as questões do ego e naquele momento ele encontrou a verdade. Nós também estamos nos direcionando para isso. Um dia também vamos nos iluminar. Um dia também vamos chegar a essa autoiluminação profunda. No seu desconhecimento, ou seja, na nossa ignorância, reside a causa de todos os nossos males, de todas as nossas misérias morais. Ou seja, apenas nesse processo de se conhecer, de avançar, mesmo às vezes com dor, é que nós vamos retirando da nossa vida os nossos sofrimentos. Já notaram que os espíritos superiores lidam com experiências que para nós seriam muito difíceis de uma forma harmoniosa, de uma forma até amorosa? Porque eles foram transcendendo de existência em existência até atingir um estado de paz interior, onde a experiência em si não mais os conturba, onde a experiência em si passa a ser um desafio, um presente de Deus à sua evolução. Nós ainda não temos essa percepção. Reflexão final. O Mindfulness é um meio encontrado pela vida maior para ofertar ao Ocidente conhecimentos que são universais e que perpassam muitas filosofias religiosas sem tocar em preconceitos religiosos. Jesus, na sua sabedoria divina, percebendo que o Ocidente ia rejeitar muitos desses ensinos que são universais, o que ele fez? Aproveitou da ciência do Ocidente para que a ciência no Ocidente fosse confirmando esses sentimentos, esses conhecimentos antigos, e fosse dando outros nomes a eles. Então, meus caros, Mindfulness nada mais é, por exemplo, do que meditar. A verdade é essa, do que fazer uma respiração mais profunda para chegar a um estado de consciência. É o que vários segmentos filosóficos e religiosos estão pregando há milênios. Mas, como chegamos a uma resistência sectarista, então colocamos o nome aqui, a parte da vida maior, de Mindfulness. É simplesmente isso. A verdade é sempre universal e superior a qualquer religião. Logo, devemos entender o Espiritismo como a revelação das verdades de Deus a nós. São as verdades trazidas por grandes mestres e condensadas pelo Cristo na forma da doutrina espírita. Meus irmãos e irmãs, isso é um presente dos céus a cada um de nós. Percebam como Deus, como Jesus nos ama, e percebam que nós estamos tendo uma oportunidade divina de transformação das nossas consciências, de reparação dos nossos erros passados, e uma oportunidade gloriosa de virar a página de erros da nossa vida, para que no futuro a gente possa atingir regiões mais gloriosas ainda, para que a gente possa desenvolver um trabalho cada vez mais iluminado, que venha trazer felicidade e amor para a vida da gente. Então nós devemos observar a existência atual não como uma expiação, mas como uma oportunidade divina
de transcender o nosso ego, de transcender o nosso passado e chegar mais rapidamente a esse amor maior que é Deus. Os conhecimentos antigos, por isso, estão retornando com outras roupagens, a fim de chamar cada um a seu despertar interior e profundo. Pouco importa o rótulo religioso, importa o que cada um é e faz para a sua autoiluminação. Quanto mais despertamos interiormente, maior é o perfume que exalamos de nosso espírito para o mundo e nossos irmãos. No fim de tudo isso, meus irmãos, somos todos um. Buscamos as mesmas coisas, padecemos de sofrimentos, estamos buscando esse amor maior que é Deus, e esse Deus, esse amor que a gente tanto busca, ele já se encontra dentro, mas nós ainda não temos percepção sobre ele. Então, findando, eu vou deixar vocês um outro pensamento de Buda para a gente encerrar o nosso estudo de hoje. O ódio não consome o ódio, o amor consome o ódio. Sejam como o sândalo que perfuma o machado que o corta. É o mesmo que, de uma forma cristã, falar: se te derem uma face, dá outra. Ou seja, não respondam mal com mal, respondam mal com bem. Agradeço a presença de todos no dia de hoje. Estamos encerrando esse modo de Mindfulness. E a partir da semana que vem, começamos mais um tema estudo. Muito obrigado pela atenção de todos.